Olá, meus amigos e amigas do Colégio Impacto. Estamos iniciando mais uma aula de Química Orgânica e na aula de hoje vamos tratar do tema hidrocarbonetos, ok? Os hidrocarbonetos compreendem uma classe muito importante de compostos ligados diretamente à indústria petroquímica, que é uma área importantíssima para o nosso país e para o mundo inteiro, sobre vários pontos de vista. Então, hoje nós vamos abordar a definição de hidrocarboneto, as primeiras classificações e principalmente as regras básicas de nomenclatura internacionais, determinadas pela IUPAC. Tudo bem? Em um momento posterior, nós iremos comentar sobre as aplicações dos hidrocarbonetos, que são várias. Métodos de obtenção e coisas do tipo. Na aula especificamente de hoje, trataremos de principalmente identificação, classificação e nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos para mais essa viagem? Vamos lá. Então, iniciando a nossa aula, vamos de funções orgânicas. O que é isso? Olha, lá na química inorgânica, vocês já estudaram que existem pelo menos 4 funções básicas, 4 funções inorgânicas básicas. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E o que é uma função inorgânica ou o que é uma função orgânica? Olha, função química é um grupo de substâncias. E para as substâncias participarem desse grupo, elas devem apresentar propriedades semelhantes, propriedades químicas semelhantes. Lá na química inorgânica, no grupo dos ácidos, por exemplo, a função ácido. Para uma substância participar da função ácido, essa substância tem que apresentar uma característica em comum a todos os ácidos. O que é isso? Sofrer ionização em meio aquoso, produzindo o íon H+. Já para participar do grupo das bases, da função base, a substância tem que sofrer dissociação em meio aquoso, liberando o íon hidroxila, que é o íon H-. Então você observa que para cada função química, para cada grupo de substâncias, esses grupos tornam necessário que a substância apresente uma propriedade química específica para fazer parte daquele grupo. No caso da química orgânica, nós temos várias funções, vários grupos de substâncias. Bom, substâncias são organizadas em grupos, onde em cada grupo as substâncias apresentam propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Portanto, na química orgânica, dentre essas várias funções orgânicas, a gente vai ver os hidrocarbonetos hoje. Mas a gente tem hidrocarboneto, álcool, éter, ácido carboxílico, aminas, amidas e por aí vai. São várias funções. A gente vai ter aulas específicas para essas funções. No tocante aos hidrocarbonetos, veja bem, vamos para a definição aqui. Como o próprio nome diz, hidrocarboneto. Bom, para uma substância ser considerada um hidrocarboneto, ela tem que apresentar apenas carbono e hidrogênio em sua composição química, ok? Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Só que os hidrocarbonetos apresentam várias subclassificações. Eles têm fórmula geral CXHY, naturalmente formados só por carbono e hidrogênio, mas esse X e esse Y que você está vendo aqui, que eu estou marcando em vermelho, a proporção entre o número de átomos de carbono e átomos de hidrogênio é importantíssimo para que você classifique o tipo de hidrocarboneto que você está analisando. A proporção entre esse X e esse Y aí é fundamental, para que você saiba o tipo de hidrocarboneto que está sendo analisado. Para alguns hidrocarbonetos, o número de carbonos é a metade do número de hidrogênios. Para outros não é assim. Então essa proporção vai ser fundamental na nossa aula. Um exemplo clássico de hidrocarboneto é o gás metano, fórmula molecular CH4, é o famoso gás natural, que é formado quando você tem matéria orgânica em decomposição. Pântanos, lixões, qualquer local onde você tem a matéria orgânica se decompondo, há a formação desse gás. É um gás que tem alto poder combustível, tá? Ele reage com o oxigênio do ar e entra em reação de combustão com a relativa facilidade.
temos aqui um hidrocarboneto um pouquinho maior. Observa aí na direita que nós temos hidrocarboneto agora com 4 carbonos, uma cadeia um pouco mais alongada que o metano. Fórmula molecular C4H10. Esse aí é o butano, tá? É o famoso gás de cozinha. Observe que com o caso do metano, o termo metano a gente usou para um hidrocarboneto que tem apenas um carbono. Já o termo butano nós utilizamos para um hidrocarboneto que apresenta 4 carbonos. Então existe uma relação da nomenclatura aí entre a quantidade de carbonos e o prefixo utilizado da nomenclatura, que a gente vai abordar muito em breve. Vamos classificar os hidrocarbonetos. Bom, eu coloquei um esquema resumido aqui, onde você tem aqui o grupo dos hidrocarbonetos, a função orgânica dos hidrocarbonetos, e veja que elas apresentam várias subdivisões. Os hidrocarbonetos podem ser subclassificados como alifáticos ou aromáticos. Dentro do grupo dos alifáticos, você tem hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Dentro desses de cadeia aberta, nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos. Tem ainda uma subclassificação dos alcenos, que são os alcadienos, importantíssimos, principalmente quando a gente for estudar a questão dos polímeros, tá? Reações de polimerização, os alcadienos vão ser muito importantes nesse processo. E temos aí na cadeia fechada os cicloalcanos, os cicloalcenos, e tem outras subclassificações, mas aí esse resumo geral já vai dar um norte para a gente. Nós vamos nos direcionar na aula de hoje com referência aos hidrocarbonetos alifáticos, tá? São aqueles de cadeia aberta, especificamente alcanos. Vamos começar aí pelos alcanos. Muito bem. Alcanos. O que é um hidrocarboneto do tipo alcano? Eles são chamados de hidrocarbonetos parafínicos e são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Acíclico significa que a cadeia é aberta, hidrocarboneto de cadeia aberta. Ela pode ser ramificada ou não, mas a cadeia é aberta. E eles são saturados. Na química, esse termo saturado significa que o composto é formado apenas por ligações simples. Tá? Você só tem ligação simples. Não há ligação dupla, nem ligação tripla em alcanos. Você não tem presença de ligação pi, apenas ligações sigma nos alcanos. Ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de fórmulas estruturais condensadas de alguns alcanos e as respectivas fórmulas moleculares. Se você olhar para a parte esquerda aí da tabelinha, você observa que o que é que eles têm em comum? Observa que só tem ligação simples aí, você não vê presença de ligação dupla. E se você olhar para a fórmula molecular respectiva, aí do lado direito, há uma relação em comum, uma relação matemática em comum entre a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Observe, eu vou marcar em vermelho aqui a fórmula geral de um alcano para que você compreenda. Observe aqui embaixo. Ó. Em um alcano, se eu tenho N carbonos, então o número de hidrogênios deve ser o dobro desse número de carbonos mais 2 unidades. Ok? Para cada N carbonos, eu tenho que ter 2 Ns de hidrogênio mais 2 unidades. Exemplo. Observe aqui. Ó. Vamos voltar aqui no slide anterior. Olha o caso do C2H6 aqui, ó. Aqui no lado direito da tabelinha, na fórmula molecular, C2H6. Veja que ele tem 2 carbonos. Quanto é o dobro de 2? 4. Mais 2 unidades, 6. Observa aí, exatamente 6 hidrogênios aqui. Então, o total de hidrogênios em um alcano é o dobro do total de carbonos, acrescentando 2 unidades. Veja no caso do último aqui, ó, o C4H10, que é o alcano chamado de butano. Eu tenho 4 carbonos. Dobro de 4, 8. Mais 2, 10. Exatamente o que você está vendo aqui, 10 hidrogênios. Então, não esqueça, caro aluno e caro aluna, desta fórmula geral para os alcanos, CnH2n mais 2. Isso é importante em algumas questões que fornecem para você apenas a fórmula molecular, e a partir da fórmula molecular você pode classificar aquele hidrocarboneto como alcano, ou como alceno, ou como alcino, e por aí vai. Aí é para os alcanos. Bom, essa imagem é a imagem de uma indústria petroquímica. Os alcanos têm influência gigantesca
na indústria petroquímica, importantíssima para o mundo inteiro. Quando a gente diz indústria petroquímica, significa que você vai aproveitar os diferentes compostos químicos que formam o petróleo. O petróleo é formado por vários tipos de hidrocarbonetos, em especial os alcanos, quando são separados, quando você fraciona o petróleo, né, através daquele procedimento que a gente conhece chamado destilação fracionada. Quando você fraciona o petróleo e obtém os componentes isolados, os alcanos em especial são de gigantesca importância para combustíveis, para óleos lubrificantes, para a produção de plástico, para a produção de gás, o gás natural ou GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, e por aí vai, ok? Em breve teremos uma aula específica só sobre a aplicação de hidrocarbonetos. Aí nós vamos nos aprofundar na questão da petroquímica, dentre outras coisas. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Essa é a parte principal da aula de hoje, e observe bem. Em 1882, lá em Genebra, na Suíça, aconteceu uma reunião internacional entre químicos que determinou a criação de um sistema universal de nomenclatura para os compostos orgânicos. O que é que isso quer dizer? Antes dessa reunião aí, cada continente ou cada país tinha regras específicas para a nomenclatura dos compostos. Existiam regras específicas para escrever o nome dos compostos. E isso gerava um caos em publicação de artigos científicos, por exemplo. Porque como cada país tinha regras específicas, se um cientista brasileiro produzia um artigo e um cientista alemão produzia outro artigo, o nome dos compostos químicos não batiam, não conferiam, porque eram regras de nomenclatura diferentes em cada país. Então houve a necessidade de se criar uma regra universal, uma regra de nomenclatura que pudesse ser a mesma para o mundo inteiro, para que um químico brasileiro, um químico alemão ou um químico suíço pudessem escrever o nome de um composto usando as mesmas regras. Foi aí que surgiu o famoso sistema de nomenclatura IUPAC. Tá bom? Esse termo IUPAC, tá aí a imagem oficial da IUPAC, é uma sigla em inglês, tá? IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry. Se você traduzir isso para o português, seria União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ok? É isso que quer dizer IUPAC. Todas as regras de nomenclatura são determinadas pela IUPAC. E no que se baseiam essas regras de nomenclatura? Observe. Sempre que você vai escrever o nome de um composto químico, especificamente de um composto orgânico, seguindo as regras da IUPAC, esse nome tem basicamente 3 partes. Ele tem que ter um prefixo, que especifica quantos carbonos tem na cadeia do composto, na cadeia principal do composto. Ele tem que ter um infixo, termozinho que fica no meio do nome, que especifica o tipo de ligação que ele tem, se são ligações simples, ou se há presença de ligação dupla ou tripla, e onde elas estão. E tem que ter um sufixo, né, que encerra o nome, em que esse sufixo serve para dizer a qual grupo de compostos aquela molécula pertence, a qual função orgânica ela pertence, se ela é um hidrocarboneto, se ela é um álcool, se ela é um ácido carboxílico, ou alguma coisa desse tipo. Bem? Então, o prefixo do nome indica quantos carbonos tem na cadeia principal. O infixo do nome indica o tipo de ligação que tem naquele composto. E o sufixo indica a qual função orgânica aquele composto pertence. Vamos aqui montar os nomes de alguns compostos e aí a gente vai se ambientando com essas regras de nomenclatura IUPAC. Bom, observe. Eu coloquei uma tabelinha aqui onde você tem uma sequência de prefixos, infixos, tá? E um sufixo aí no caso dos hidrocarbonetos. Observe bem. No caso do número de carbonos aqui, ó, que é o que você vai usar como prefixo. Para um carbono, quando a molécula tem um único carbono, que é o caso do metano, ó, prefixo MET. Observa aqui no cursor, deixa eu posicionar aqui o cursor do mouse. Muito bem. Observa aqui, ó. Esse termo MET faz referência a um carbono. Por isso que a molécula metano só tem um carbono. Esse MET representa um único carbono, tá? No caso do 2 carbonos, ET,
3 carbonos, prop, 4 carbonos, but e por aí vai. Ó. Então, uma sequência de prefixos que, à medida que você vai consultando a tabela e respondendo as questões, você vai se ambientando rapidamente, você vai memorizando rapidamente esses prefixos. Nós teremos aula só para resolução de questões, tá? Com esse formato que vocês estão assistindo aqui. Quanto ao tipo de ligação, gente, no caso dos hidrocarbonetos do tipo alcano, que são saturados, só tem ligação simples, o infixo é ano, tá? Esse ano representa ligação simples. Por isso, metano, etano, propano, butano, sempre tem esse ano. É a referência às ligações simples. E esse sufixo O, terminação O, é a terminação para qualquer hidrocarboneto, tá bom? Os hidrocarbonetos têm a terminação O. Eu vou marcar aqui alguns itens da tabelinha e a gente vai montar alguns nomes. Por exemplo, se eu circular aqui, ó, o termo met, que é um carbono, o termo an, que representa a ligação simples, e a terminação O, aí você tem a nomenclatura metano. Então, metano, met, um carbono, an, ligação simples, O é um hidrocarboneto. Mas eu posso montar nomes diferentes dependendo da quantidade de carbonos que a molécula tem. Observe, se eu marcar aqui o 3, ó, prop, quer dizer que é uma molécula de 3 carbonos. Agora, lá no tipo de ligação, se ao invés de usar o an, eu usar o N, estou circulando aqui, ó, esse N representa ligação dupla. Então, se você escrever propan, são 3 carbonos e entre eles ligação simples. Agora, se você escrever propen, são 3 carbonos, mas com presença de ligação dupla. O N representa ligação dupla, tá bem? E a terminação O para hidrocarbonetos. Vamos fazer um teste aqui sobre essas moléculas. Veja bem, eu tenho fórmulas moleculares aí na esquerda e a montagem dos nomes. No caso dessa molécula que eu vou circular agora, o C6H14, observa, ela tem 6 carbonos. O prefixo para 6 é hex ou hexa, tá bom? Então, por isso que o nome é hexano. Hex, porque ela tem 6 carbonos. An, porque é ligação simples, né? São alcanos. E o Ozinho é a terminação de qualquer hidrocarboneto. Ok? Professor, Tiago, como é que você, só olhando para a fórmula C6H14, você sabe que é um alcano? Ora, gente, lembre do início da nossa aula. Quantos carbonos nós temos aqui? 6. Quanto é o dobro de 6? 12. Mais 2 unidades, 14. C6H14. Então, essa molécula está obedecendo aquela fórmula geral, CnH2n mais 2, que é a fórmula geral para os alcanos. Então, já sei que isso é um alcano. Se eu fizer a análise com outro aqui, ó, observe para o C10H22. O prefixo para 10 é dec. Por isso que no final o nome ficou, ó, decano. Dec, 10 carbonos, an, ligação simples, e o O no final, hidrocarboneto. Mais uma vez eu queria chamar a atenção a você. Eu vou colocar a setinha aqui para que você entenda que tanto o C10H22 como todas as outras fórmulas moleculares aí estão obedecendo a fórmula geral CnH2n mais 2, tá bom? Não esqueça disso, é uma dica importante para a aula de hoje. Prosseguindo. E professor, e quando o hidrocarboneto apresenta ramificação? Bom, quando há a presença de ramificação, você tem que mencionar onde essa ramificação está. Isso quer dizer que você tem que numerar os carbonos da cadeia para dizer onde a ramificação está. E as ramificações recebem a terminação -il, tá? Que é o que a IUPAC recomenda. As ramificações mais simples derivam do alcano correspondente por retirada de um de seus hidrogênios, que é de onde derivam os chamados radicais alquil ou alquila. O que isso significa? Veja bem, se você olhar aqui para a esquerda da tabela, você vai observar o CH4, é o metano. Se eu tirar um desses hidrogênios, ele vai virar CH3, aí é o metil. Então, o radical metil, a ramificação metil, deriva do metano. A ramificação etil deriva do etano. A ramificação propil deriva do propano. Então, toda ramificação ela deriva de um hidrocarboneto correspondente. A diferença é que a ramificação tem um hidrogênio a menos do que o alcano a qual ela deriva. Mas para que você compreenda melhor isso, observe. Para você escolher o que é a cadeia principal da molécula e o que é uma ramificação dessa cadeia,
Veja bem, para você escolher a cadeia principal, a maior cadeia carbônica possível contendo as insaturações deve ser a cadeia principal. O que isso quer dizer? Você vai escolher a maior sequência possível de carbonos que tem na molécula. Essa maior sequência possível de carbonos é o que você vai chamar de cadeia principal. Se possível, se na molécula houver presença de ligações duplas ou triplas, que são as insaturações, essas ligações duplas ou triplas devem fazer parte da cadeia, tá bom? Se a cadeia só tem ligação simples, então a maior cadeia carbônica é só a maior fileira de carbonos. Agora, se for possível englobar dentro da cadeia principal ligações duplas ou ligações triplas, que são as insaturações, faça isso, tá bom? As insaturações devem preferencialmente estar dentro da cadeia principal. E havendo mais de uma possibilidade de cadeia principal, consideramos a que possui o maior número de ramificações. Então, se você olha para a molécula e você vê duas possibilidades de cadeia principal, você vê duas fileiras do mesmo tamanho, escolha de preferência aquela cadeia que seja mais ramificada. Por exemplo, olhando para uma molécula, eu posso ter, essa molécula tem em uma determinada direção uma fila de 10 carbonos. Em outra determinada direção tem outra fila de 10 carbonos. Qual que eu vou escolher? Aquela que apresentar o maior número de ramificações. Bom, olha esse exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma cadeia de apenas 3 átomos de carbono. Aqui em cima, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse. Eu tenho uma fileira de 3 carbonos. Observa aí. Estou circulando em azul. Tenho aí 3 carbonos. Essa é a cadeia principal. Está aqui o primeiro carbono. Aqui está o segundo carbono. E aqui está o terceiro carbono. Observe que bem no carbono do meio tem uma ramificação, brotando, saindo da cadeia. Eu vou marcar aqui em vermelho. Ó. Essa ramificação é o CH3. Então, como é que ficaria o nome desse composto? Veja bem. Primeiro você tem que escrever separadamente os nomes da cadeia principal e da ramificação. Vamos escrever aqui o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 3 carbonos, observe. Prefixo para 3, prop. A ligação entre os carbonos é simples. Qual o termo que a gente usa para ligação simples? An. E como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, você usa a terminação O. Então a cadeia principal é o propano. E essa ramificação CH3 é o famoso metil. É ramificação metil ou metila. Por que ramificação metil, professor? Porque essa ramificação só tem um carbono. O prefixo para um carbono é met. E toda ramificação termina com il. Daí o nome metil. Tá bom? Ramificação de um carbono só, metil. Então o nome desse composto seria metilpropano. Tá aí o nome oficial dele. Professor, eu devo começar o nome escrevendo a ramificação primeiro? Exatamente. Escrevo o nome da ramificação e só após isso escrevo o nome da cadeia principal. Os nomes separados por hífen, ok? Então esse aí é o metilpropano. Tá aí a setinha, nome da ramificação. E agora vamos para essa outra cadeia. Essa cadeia é um pouquinho maior. Observa que nessa cadeia eu tenho uma cadeia principal de 7 carbonos, observe, 7 carbonos. E eu tenho uma ramificação aqui embaixo, ó. Dessa vez, como a cadeia é maior e a ramificação não está no meio da cadeia, como aconteceu aqui na primeira molécula, eu vou ter que numerar a cadeia carbônica, eu vou ter que dar números a cada carbono da cadeia principal, para que eu possa dizer onde a ramificação está. Observe que essa cadeia principal, que eu vou circular agora aqui, ó, tá em azul, a cadeia principal, ela tem 2 extremidades, tá? Tem aqui a extremidade da esquerda e tem aqui a extremidade da direita. Por que que eu comecei a numerar da extremidade da esquerda? Veja que o primeiro carbono aqui da esquerda eu dei o número 1. Por que que eu não comecei a numerar da outra extremidade? É que, no caso, você tem que começar a numerar da extremidade mais próxima das ramificações. Ok? Observe que tem uma ramificação aqui, ó, que estou marcando em vermelho, ela está mais próxima da extremidade esquerda. Por isso que eu comecei a numerar os carbonos da extremidade esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se essa ramificação estivesse aqui mais perto da extremidade direita, aí eu teria que dar o número 1 para cá, para esse carbono da extremidade direita. Ok? Lembrando, você deve começar da extremidade mais próxima da ramificação, desde que a cadeia não tenha insaturações, duplas ou triplas. Caso a cadeia tenha a presença de insaturação, aí a prioridade deixa de ser a ramificação
e passa a ser a insaturação. Ok? Você deve começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, da ligação dupla ou da ligação tripla. Mas como aí não tem ligação dupla nem ligação tripla, então a minha referência vai ser a ramificação. Vou começar a numerar do que está mais perto da ramificação. Agora vamos escrever o nome. Observa, essa cadeia principal aí tem 7 carbonos. O prefixo para 7 é "-ept". Entre os carbonos só tem ligação simples, ó. Então, "-an", termo para ligação simples é "-an". E como se trata de um hidrocarboneto, coloque o "ozinho" no final. Então a cadeia principal é o heptano. Daí a setinha aponta na cadeia principal e de onde eu comecei a numerar. E essa ramificação aí, gente, o CH3 é o mesmo metil da primeira molécula que a gente fez aí. Metil. Met, ramificação de um carbono. Il, terminação de qualquer ramificação. Então o nome oficial vai ser 2-metil-heptano. Veja que eu escrevi primeiro aqui o nome da ramificação, metil, e só depois eu escrevi o nome da cadeia principal, heptano. Mas dessa vez eu tive que colocar um 2 aqui, ó. Por quê? Porque dessa vez eu tinha que dizer onde esse metil está, onde a ramificação está. Essa cadeia tem 7 carbonos. Então, ao escrever o nome, você tem que dizer em qual carbono a ramificação está. E no caso, ela está situada no carbono 2. Ok? Veja aí o número 2 fazendo referência à posição da ramificação. Tudo bem? Só um detalhe. Essa diferença aqui, esse hífen, entre a ramificação e o nome da cadeia principal, você não necessariamente precisa usar, tá? Você poderia colocar metil-heptano junto. Mas nesse caso aí, para ficar mais clara a nossa explicação, eu preferi colocar o hífen para diferenciar cada coisa. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula de nomenclatura. Estamos nos ambientando sobre as regras de nomenclatura da IUPAC. Em breve teremos a aula que tem a continuação desse assunto. Vamos ver mais regras de nomenclatura, mais funções orgânicas. Agradeço demais a presença de vocês e bons estudos, gente. Colégio Impacto está com vocês, professor Thiago Mário está com vocês. Abraço, valeu, até a próxima.